falar primeiramente que é uma emoção muito grande para a gente, do mundo de cicloturismo, estar aqui comemorando esses 10 anos do circuito lado europeu. Meu nome é Eliana e eu vou contar brevemente como foi que a gente veio parar aqui e como que tudo começou, né? Faz muito tempo, 10 anos, e talvez as coisas vão se perdendo um pouco. E depois eu divido minha fala com o restante da equipe. O primeiro contato nosso com a região foi a partir de um convite feito numa feira que a gente participava em São Paulo, a Adventure Fair, e lá nos contatou o Celso Pacheco, da Rota Turismo, também a URT de Blumenau, propondo da gente fazer o nosso encontro anual, que é o Encontro Nacional de Cicloturismo, aqui na região. Aí nós viemos e nos foi mostrado 5 municípios para que a gente escolhesse então qual que seria o mais, que se encaixasse melhor com o nosso evento. Então na época nós rodamos bastante pelas estradas de terra e pelos atrativos, foi da cidade de Blumenau, Gaspar, Rio dos Cedros, Timbó e Pomerode. Aí ao final dessa temporada aqui de trabalho, quem nos acompanhou nessa época foi o seu Eldon Jung, da ABC Ciclovias, e fez um trabalho muito importante junto aos prefeitos, junto aos secretários e todo mundo que pudesse, ele ia conscientizar sobre a importância do cicloturismo. E eu sei que ao final desse trabalho da gente vasculhar tanto a região, a gente viu que daria sim para fazer um encontro nacional, mas que dava para interligar os municípios pelas estradinhas de terra. E aí, antes de ir embora, a gente lançou a ideia que poderia, a gente achava viável, achava tecnicamente possível fazer um circuito de cicloturismo que seria o primeiro do país. E na época já estava envolvido o Dimas, o Sérgio Nunes e alguns que abraçaram a ideia e falaram, não, então vamos. E nisso a gente teria 6 meses para planejar, organizar tudo, traçar o circuito e lançar junto ao Encontro Nacional em Timbó em novembro. Então foi um período muito gratificante, muito gostoso, porque a gente percorreu toda a região e para traçar o que seria, né, que viria a ser. E nessa época já algumas pessoas abraçaram a ideia, isso nasce, né, de um sonho que muitas pessoas querem, foi um sonho, acho que muito puro, muito verdadeiro. E aí algumas pessoas em carro de apoio e ajudando a gente, a Cíntia, a Egon, foram outras pessoas, Margarete abraçando a ideia, a coisa foi tomando corpo. E a partir do lançamento é que aí foram chegando mais pessoas e a coisa foi tomando corpo, né? Então a gente vê 10 anos depois o que aconteceu, tudo que se transformou, a gente fica muito orgulhoso e muito feliz de ter participado um pouco disso. Chama o Rodrigo. Boa noite, pessoal. Eu sou o Rodrigo Teres. Eu estava junto com a Eliana nessa época do levantamento, né? E eu queria falar um pouquinho para vocês do que a gente enxerga como a importância, né, do Vale Europeu. A gente considera que foi um grande marco, assim, né? Poder dizer que foi muito importante até para as cidades, né, para vários dos municípios onde passa o circuito, né? Apesar de alguns municípios como Pomerode, por exemplo, já terem uma fama nacional, né? Outros municípios não, começaram a ser conhecidos e falados por pessoas de todos os estados do Brasil, né? Depois do lançamento do circuito, né? E a nível regional também, a gente pode dizer que foi de importância fundamental, né? Porque depois do Vale Europeu a gente viu surgir o Costa Verde Mar, o circuito das Araucárias, né? E agora o próximo que vai ser lançado vai ser em Joinville, né? Que é a maior cidade do estado. Então, quer dizer, a partir de uma semente que foi plantada aqui, toda a região está sofrendo, está tendo essa influência, né? E eu acho que até assim, em nível estadual a gente pode falar, porque Santa Catarina é hoje o estado referência em cicloturismo no Brasil, né? E isso nasceu há 10 anos atrás. Então é uma coisa muito importante, uma coisa muito forte, e a gente se sente muito feliz de estar comemorando isso agora. Para o cicloturismo nacional também é um marco,
né? Porque antes a gente dava muita informação, quanto o clube de cicloturismo, a gente passava muita informação, a gente tentava motivar as pessoas, tentava inspirar as pessoas com histórias, com fotos, com viagens, mas era muito difícil. A gente percebeu que a gente conseguia muito mais resultado tendo um produto, um local onde ela pudesse viajar de bicicleta de maneira autônoma, né, e fazer a primeira viagem. E isso, então, foi muito importante para o clube de cicloturismo e para os praticantes de cicloturismo no Brasil. Boa noite a todos. Também quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Estive aqui em 2006, quando o circuito foi lançado. É muito emocionante ver uma história de 10 anos e se desenvolvendo sempre, né? E a gente não pode esquecer de mencionar a importância dos atores que fizeram com que isso acontecesse. Que o circuito do Vale Europeu se transformasse em referência no Brasil e Santa Catarina também como um estado de referência. O consórcio foi fundamental para que isso acontecesse, o consórcio do CIMI, né, o consórcio intermunicipal do Grande Vale do Itajaí, juntamente com a Associação Vale das Águas, que também tem um trabalho muito importante na construção do circuito. Depois veio uma parte em que a gente considera extremamente importante também, juntando as pessoas da sociedade civil, os ciclistas em si, né? Que aí foram representados por diversas pessoas, que a gente, de alguma maneira, já citamos os nomes aqui. E o clube de cicloturismo entrando com uma parte técnica e também trazendo um pouco de toda a história que vem da trajetória do clube, enquanto uma entidade nacional. E depois disso a gente entendeu muito a importância de um tripé, né, que fundamente os circuitos, que possa fazer com que eles aconteçam, que eles tenham sucesso, que sejam referência. Que é o envolvimento do poder público, do setor privado, representado de diversas formas, pelas agências, por toda a parte receptiva, pelo setor de alimentação, a parte cultural, enfim, e a sociedade civil, representada então pelos ciclistas locais, por pessoas amantes que também trazem o ideal. Esse conjunto todo de pessoas que colocaram muito dos seus sentimentos, fizeram com que o Vale Europeu nascesse, crescesse e hoje complete 10 anos de vida de muito sucesso. A gente espera voltar aqui sempre e comemorar a cada ano e daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Obrigado. Eu sou o Walter Magalhães. Quando eu estive aqui pela primeira vez, há 10 anos, Rodrigo e Eliana, eu percorri esse caminho de 300 km de percurso e a cada quilômetro que eu percorri, eu pude sentir muita emoção em ver tanta natureza, tanta história, cultura, arte, conhecer as pessoas por onde eu passei e as pessoas que eu conheci nas pousadas, a acolhida que a população dá para o cicloturista. Eu consideraria um cicloturista, por exemplo, a parar numa cancha de rocha, quando estiver aberta, sentar ali e ficar vendo o que acontece ali dentro. Em poucos minutos ele vai se sentir na sua casa. Porque ele começa a conversar com a pessoa que está ali, tomando uma cervejinha, jogando, e daqui a pouco ele vai aprendendo um pouquinho da história, do local, vai conversando com as pessoas, e só isso já é uma experiência rica para uma pessoa que está vindo aqui pela primeira vez. Então, além da natureza exuberante que tem no local, todo o trajeto, eu aconselho o cicloturista a preservar tudo isso que ele vai encontrar aqui, ajudar a preservar isso. E levar daqui as emoções, as histórias que ele vivenciou e as fotografias, para poder contar com outras pessoas e que essas pessoas possam vivenciar o que ele vivenciou também. Eu acho que é isso que tem que passar para vocês. Muito obrigado. Boa noite, eu sou o Léo de Brusque, sou um dos voluntários mais novos do clube, né, e aqui da região. Como aqui já falado, né, pelo Fez, pelo Rodrigo, pela Eliana e pelo Walter, nós temos o Vale Europeu como pioneiro nos circuitos e Santa Catarina é visto nos outros estados também, né, com o pioneirismo, com a organização que nós temos aqui. Da mesma forma que o circuito, para sobreviver, ele precisa dessa junção de vários setores,
o Estado também precisa da união de todos os circuitos que nós temos. É muito importante para que a gente fortaleça o cicloturismo dentro desse Estado. A gente precisa se auxiliar na divulgação, trocar experiências, as dificuldades, dividir despesas para participar de eventos e de feiras a nível de Brasil e levar o Estado lá para fora. Isso é muito importante, porque é isso que vai fazer o nosso Estado continuar sendo pioneiro e estar à frente de todos os outros lá na frente. Em nome de todo o pessoal do clube, eu gostaria de agradecer a oportunidade do Cicloturismo do Brasil estar aqui com vocês hoje. Obrigado.